E aí pessoal, tudo beleza? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim. Eu tive a oportunidade de entrevistar a professora Maria Antônia Marçal, é uma professora do Colégio Estadual Professora Elzira Corrêa de Sá, da cidade de Ponta Grossa, e que contou um pouquinho pra gente como que é a história dela, de como que é ser uma professora mulher, negra, atuante na nossa cidade. Bom vídeo a todos. Obrigado. Tá certo? Então vamos lá. Quem é você, Maria Antônia? Então, eu nasci no interior de Minas Gerais. Eu sempre brinco que eu sou filha de um padeiro, uma espécie de faz de tudo, e a minha mãe era lavadeira. Aí minha mãe morreu, eu era bem pequenininha, eu tinha menos de 1 ano, e eu fui criada pela minha madrasta e pela minha madrinha, no interior de Minas Gerais, na cidade de Rio Preto. E lá viveu a maior parte da sua vida? Atualmente, a maior parte da minha vida eu tô aqui. Já tá aqui. Tô aqui em Ponta Grossa. Mas assim, Rio Preto sempre eu acho que pela questão da geografia, o posicionamento da minha casa, acho que é um relevo, né, dá aquela ideia, é uma cidade, dá a ideia assim de proteção, né, as montanhas, né. Então assim, eu sempre brinco assim, aí de repente quase no vale, aí tem a minha casa e tudo mais, sempre deu essa conotação. E aí eu fazia magistério, né, e como todo adolescente e tal, trabalhava, sempre trabalhei, estudei, fui estagiária no governo de Minas Gerais, numa escola, né, de antiga primeira, quarta série. Sempre quis ser professora? Na verdade, não. Eu queria fazer muitas coisas, né? Eu acho que na adolescência, assim, a gente tem muito essa questão. Eu queria ser psicóloga, achava legal jornalismo, aí eu achava super interessante direito. Inclusive, foi minha primeira coisa que eu queria ser, assim, quando eu cheguei. Eu falei, acho que eu vou fazer história, porque depois eu vou fazer direito. E aí eu acabei gostando muito, me identificando muito com o curso de História. Aí não pensei em mudar. Estudou História onde? Na Universidade Estadual de Ponta Grossa, na UFG. Então a sua conexão com Ponta Grossa é pelo fato da faculdade? Pelo fato da faculdade. Aí eu vim lá de Minas, aí aqui eu trabalhava. Como que foi sair de Minas e chegar em Ponta Grossa? Como se deu isso? O que aconteceu? Então, um dia eu estava na sala de aula, né, na escola, como essa aqui, uma professora, né, estudava à noite, fazia o curso de magistério. E uma professora pegou e me perguntou assim, o que eu queria, pensava em fazer futuramente. Eu falei, eu quero estudar, eu quero fazer um curso universitário, eu quero ir para a faculdade. E esse clique de querer fazer um curso universitário, ele surgiu, na verdade, na equivalente à 8ª, né, que era o 8º ano, né, 7ª, 8ª série. Que eu me lembro que uma professora perguntou, de geografia, pediu pra gente fazer um relato, o que a gente queria ser. E eu nunca tinha pensado, né, no que eu queria ser. Então foi o primeiro olhar que eu tive. Isso, com quantos anos, mais ou menos? Acho que eu devia ter uns 14, 15 anos. Já estava no final do ensino fundamental, no meio do ensino fundamental, do ensino médio, aliás. Isso. E aí eu peguei assim, a minha trajetória assim, na escola sempre foi bem complicada até. Porque assim, eu sempre fui muito dispersa, né, muito distraidona e tudo mais. E nesse dia eu falei assim, não, eu quero fazer alguma coisa, né, eu quero estudar. Então eu acho que foi bem determinante, né, uma atividade simples de sala de aula, que na verdade me fez pensar e traçar metas para o meu futuro. E aí como estava já terminando o ensino médio, fazendo o curso de magistério, essa professora me perguntou o que eu queria fazer da vida, Aparecida Cunha, que era a minha professora de metodologia. E aí eu peguei e falei assim, eu quero, né, sair de Rio Preto, eu quero estudar, eu quero morar fora, né, eu quero, né, voar. E aí ela pegou e falou assim, você moraria bem longe de casa? Moraria. Sem titubear? Sem titubear. Sem falar com o meu pai também. E aí ela pegou e falou assim, tá, então você iria. Se fosse para você estudar, trabalhar, você iria então para fora? Eu falei, iria. E aí a partir dali foi se dando assim uma conexão, que aí
tinha uma conhecida do meu pai que veio para Ponta Grossa e eu vim, né, trabalhar na casa dela. E como que foi comunicar o pai? Ou a família de um modo geral? Meu pai, assim, sempre foi muito sábio, assim, Meu pai sempre foi minha referência, assim, de tudo, assim, na vida. Então, eu me lembro que ele sentou comigo na porta da sala, assim, bem no chão. E aí, no degrau, e aí ele falou assim: filha, eu não vou te impedir de fazer o que você quer. Porque eu não quero que depois você me culpe por você não ter feito uma coisa que poderia transformar a tua vida. Então, decida você. Uhum. E aí vem a Maria Antônia. E aí com a cara e a coragem. E até hoje eu me lembro, assim, de quando eu saí de casa, assim. Parece até o trecho daquela música lá dos meninos lá. Mas quando eu saí de casa, assim, parece que eu senti que eu estava realmente, que parece que eu não ia voltar assim, a morar, a conviver com os meus pais. Uhum. Tava dando um passo definitivo. Foi um passo definitivo, assim, na minha vida. Uhum. E aí foi muito difícil, muito doloroso, assim, a saída, muito choro e tal. E mesmo sabendo que eu ia voltar dali a 2 meses, né? Que eu ia vir, né? Ficar um pouquinho, fazer o vestibular e depois eu já ia voltar. Já voltava. Mas você, na sua intuição, algo já te dizia que era uma saída... Que era um marco. Um divisor de águas, assim. Uhum. E aí depois eu acabei aqui em Ponta Grossa, aí eu prestei o vestibular. Adiantei as minhas provas lá em Minas, aí vim fazer o vestibular aqui e acabei, né, sendo aprovada no curso de História. E aí no curso, assim, né, eu me lembro que eu fiz o vestibular, a minha prova foi no Instituto de Educação. E aí a gente, né, foi fazer a prova e tal, e aí eu ingressei no curso de História, assim, gostei muito do curso, assim, pra mim, pessoalmente, foi crucial, assim, foi muito importante, muito significativo para eu entender o meu lugar no mundo, assim, quem eu sou, né, um contato maior com a minha identidade, né, com a construção, né, da Maria Antônia, assim, que eu sou hoje. Perceber, assim, algumas coisas, assim. Na sua infância você sempre foi chamada de Maria Antônia? Não, o apelido de casa é Toninha. Toninha? Aí quando eu cheguei em Ponta Grossa, a Cacá, que veio me trazer, que era irmã da Helena, pegou e falou assim: agora a Toninha ficou em Minas, aqui você é Maria Antônia. E a Toninha ficou em Minas? Ficou em Minas. Pouquíssimas pessoas, acho que aqui tem umas 2 ou 3 pessoas que me chamam de Toninha. E você sente saudade da Toninha? Ai, às vezes. Às vezes sim. O que mais te chama atenção na Toninha? Ai, não sei, eu acho assim, aquela coisa assim, sonhadora, né? Assim, talvez aquele ar assim mais inocente, né? Aquela coisa assim mais... Não sei. A Toninha tinha a mesma visão que a Maria Antônia tem hoje do mundo, das coisas. Sempre fui um pouco reacionária. Reacionária? Revolucionária. Revolucionária? Revolucionária. Reacionária não. Eu sou meio retrógrada. Mas assim, lá em Minas a gente tinha um grupo, né? Assim, eu tinha um grupo de amigas que até hoje a gente se relaciona, principalmente uma, né? A Mainha, a Sandra Mara, que na mesma época que eu saí de Minas, ela também foi para o Rio de Janeiro e eu vim para o Paraná. E a gente sempre se encontra, se visita. E ela é pedagoga, né? E eu sou professora de História. E a gente já conversava. A Mainha, né? Eu de uma família negra, pobre, né? Todo esse cenário assim, de bastante pobreza, mas ao mesmo tempo de muita fibra e de muita luta, né? Que a nossa família, a gente sempre foi muito unida, assim, tem algumas coisas que talvez até meus alunos passem e eu não sei dizer o que é, porque meu pai, todo aniversário de qualquer filha, ele ia para a cozinha e fazia a refeição, entende? Sendo homem. Sendo homem. E ele sempre dizia para mim que ele era meu pai e minha mãe, né? Porque minha mãe faleceu, eu era bebê e tudo mais. Então, assim, ele sempre foi essa figura assim. Não quer dizer que ele não era machista, mas ao mesmo tempo ele dizia que eu não deveria me submeter a homem nenhum. Eu deveria sempre estudar e não depender financeiramente de ninguém. Então, de certa maneira, ele sempre me criou nessa perspectiva libertária, né?
não ser capacho dos outros. E ao mesmo tempo que a gente percebia, e ele sempre deixou isso bem claro, que essa divisão da sociedade, essa questão do racismo sempre muito presente, ele sempre quis nos proteger, ao mesmo tempo mostrar, né, que isso acontece, né, que isso existe. Né? Ele estudou, Maria Antônia? Não, meu pai estudou até a segunda, terceira série, assim, O conhecimento que ele tinha era o conhecimento da vida mesmo? Conhecimento da vida. Meu pai era benzedor, faz tudo, né? Quando as pessoas estavam doentes, ia lá em casa, ele fazia remédio, chazinho, benzia as crianças da redondeza, né? Ele era um profundo conhecedor, assim, nesse aspecto, muito sábio, assim, nesse sentido. Cada vez que eu ia para Minas, ele sempre deixava uma cartinha escondida na minha mochila. O que diziam as cartinhas? Ai, nossa, aí você chora. Ele sempre me dizia assim, ele sempre me perguntava, e aí filha, né, como é que estão as coisas e tal, né, às vezes por telefone e tal. Falava, tá tudo bem. E sempre estava tudo bem, às vezes não estava tudo bem. E às vezes nas cartinhas ele pegava e deixava, né, algumas indiretas, né, aqueles ensinamentos assim, olha, você tem que ser menos arrogante, né, menos... Por que será? Menos orgulhosa com algumas coisas. Porque como eu achei que eu já estava morando aqui em Ponta Grossa, né, aí tem aquela coisa assim que, eu sou mais eu já moro sozinho. Ele falou assim, não, você, né, tem que ouvir ainda o teu pai. E às vezes eu queria, né, não ouvia. Você queria romper definitivamente. Exatamente, com a eu queria que ele me enxergasse como adulta. E ele ainda me via como criança. E aí vem a experiência em Ponta Grossa, na Universidade Estadual. Exatamente. O que você aprendeu aqui de interessante? Eu tive um professor que foi bem bacana, né, o Galdino, que fazia muitas discussões sobre essa questão do racismo, né, que acho que foi um dos primeiros momentos, assim, que a universidade ela me abriu um leque, né, de vários aspectos, né, ela me apresentou realmente um universo bem diverso, né, porque eu estava acostumada com uma realidade mais restrita de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Então você vai ver várias pessoas, né, com vários olhares, várias opiniões, né, posicionamentos com relação a um monte de temas. Sentiu o peso de ser mulher, negra, vinda de Minas Gerais, de um outro estado, aqui no Paraná, aqui em Ponta Grossa especificamente? Senti em alguns momentos, sim. Exatamente, senti. Tanto é que eu até me lembro de um alerta, né? Meu pai falava assim, olha, veja bem, você está indo para longe de mim, né? Para longe de casa, né? Saiba que lá fora as coisas são diferentes, né? E foram de fato. E as coisas são. Então, na verdade, na universidade, eu me lembro que nós circulávamos pelos corredores, na época que eu estudava, isso no final dos anos 90, nós estávamos em 3 ou 4 negros no departamento de História, assim, primeiro, segundo, terceiro, né, e 4º ano, né, que era um curso inteiro de licenciatura? Um curso inteiro de licenciatura. Na minha turma era eu e o Belo, né, o Belo que é falecido. Aí depois tinha o Kleber, que foi professor aqui no Edson Petrobelli, que também já é falecido. E tinha a Lia Rosa, que é professora no CAIC. Então, essas eram as minhas referências ali dentro da graduação. E não tinha assim Hoje a gente vê assim o NUREGS, vê de forma muito mais forte dentro da universidade as políticas afirmativas, né? No momento que eu entrei, o NUREGS é uma parte da universidade que cuida da questão negra. Isso, exatamente. Porque aí tem o pessoal que organiza evento para discutir a questão do racismo, né? De várias temáticas ali dentro da UEPG. Então, assim, essa vivência, né? Esse embate, né? Com que eu sou negra, eu, na verdade, eu sempre me coloquei assim, eu tenho que estudar muito mais. Então, por quê? Porque eu sou mulher, né, e porque eu sou negra. Porque parece que para você ter a visibilidade, né, ser reconhecida ou ser enxergada, você tem que ser muito bom. Né? Você não pode estar ali entre aqueles meia-boca que tira só a média que é o suficiente para a graduação. E economicamente, Maria Antônia, como que você se manteve aqui em Ponta Grossa? A família, o pai,
pai? Como que foi isso? Então, eu trabalhava na casa da Marilena, que eu vim para morar. Só que chegou num momento, eu estava no 3º ano, e aí ela falou que não poderia ficar mais lá. E aí, só que nesse meio tempo, eu também consegui estágio no departamento de história. E aí eu tinha essa verba do departamento, né, vinculada ao estágio. Ficou rica. E aí eu fui morar no pensionato, né? E depois fui dividir casa, né? E tal. Mas eu sempre me mantive sozinha para estudar. Porque lá em casa, né, meu pai, né, a minha família sempre foi grande e assim não tinha condição. Então eu sabia que se eu quisesse estudar, eu teria que arcar com os custos, né, da minha própria formação. Nesse sentido. Certo. E aí depois da faculdade já vem a vida profissional. Começa... logo depois da faculdade já começou a atuar como professora? Comecei a atuar como professora. Quando eu estava na graduação, aí eu queria já fazer mestrado. Ah, eu quero estudar. Aí até que o professor, olha, você tem que pensar nas questões de ordem prática, né? Que acho que ele com um pouco mais maturidade do que eu. Porque a ordem prática é você tem que ter, né? Dinheiro pra morar. Exatamente. Eu falei, então é isso aí. Aí eu dei aula no CIESC um tempo, depois dei aula no supletivo particular, eu fazia trabalhos de pesquisa, né, nos museus, na Casa da Memória, para pesquisadores da área de história, e assim eu ia conseguindo morar, né, viver no pensionado. Até que teve um ano que eu peguei e falei assim, ai, não tá dando mais e acho que eu vou voltar para Minas. E aí eu acabei sendo aprovada no concurso do estado aqui, e eu tinha tentado já para a região de Belo Horizonte, aí não tinha conseguido. Porque eu queria morar num lugar assim que eu pudesse estudar, né? Não queria voltar exatamente para minha cidade. Morar só mais perto. E aí eu acabei passando aqui mesmo, por aqui mesmo. Realmente foi muito difícil, assim. Teve momentos assim que eu achei que eu não fosse conseguir nem terminar minha graduação. Só que ao mesmo tempo eu não podia contar isso para os meus pais, até que meus pais não ficaram sabendo, né? Só ficaram sabendo depois que eu já estava em outra casa. Que tipo assim, eu não tinha onde ficar mais, eu não tinha, né? Não sabia o que eu ia fazer para terminar minha graduação. Aí eu nunca contei as coisas assim pro meu pai, pra minha mãe, né, pros meus familiares. Eu só contava quando já estava tudo resolvido, né? E aí nesse contexto é que vão aparecer algumas pessoas, né? A Ângela, que é a professora do Caminho de História, que ela vai falar assim, não, tem um lugar que eu já sei que é onde você pode morar, que é um pensionato barato, parará, e levou todas as coisas, roupa de cama, né? Levou colchão, levou um monte de coisa lá, para justamente eu ter onde ficar. Foi um período difícil. Foi. Aí eu sempre brinco assim que eu tive verdadeiros anjos assim, na minha vida. A Ângela assim, eu tenho muito carinho por ela, assim, uma amizade de muito tempo. E a Heloísa, que hoje também é professora de inglês, mais morou comigo no pensionato. E aí, às vezes, a gente ia no mercado e ela falava assim, eu gosto tanto dessa bona. Eu falava, nada, a gente vai comprar aquela que é mais barata. Chega! E ela falava, odeio o teu choque de realidade. Você sempre foi realista. Eu falei assim, não devaga, gente. E a gente até brinca, né? Que às vezes a gente fazia umas refeições juntas no pensionato. Então a gente comia, às vezes, uma panela de macarrão, assim, miojo, com caldo quinoa, e achava que era a coisa mais fantástica do mundo. Mas é que não era só a comida, né? Era a conversa, era justamente a questão da relação ali. Você vê mérito nisso ou as condições? Como que você vê essas condições para que uma mulher negra estude no Brasil? Olha, é uma coisa assim muito difícil. A gente vê até entre os nossos colegas assim, profissionais, parece que o tempo todo você tem que ficar colocando à prova, porque as pessoas te testam ou colocam a sua ação docente em descrédito. E às vezes, talvez elas não façam essa associação talvez instantânea, mas eu acredito que traga aí no imaginário essa questão do componente da cor. Ao longo desses 3 últimos anos, eu tive algumas situações assim muito marcantes. Uma aconteceu num colégio
que é o que eu leciono hoje, que é o Amália. Uma professora começou a berrar na sala só porque eu discordei da fala dela, mas berrar como se eu fosse, né, quase uma... Não como se por eu estar discordando, como se eu tivesse que calar a boca e não falar mais. E aí eu fiz um verdadeiro manifesto, colei em todos os espaços da escola, retratando que talvez aquele silenciamento poderia esconder muito mais do que a grosseria de uma professora com a outra, né? Que de repente ela achava que eu não tinha o direito de falar. Aí a pergunta é, por que que eu não tinha o direito de falar? Por quê? Né? Porque eu era uma professora negra, porque eu era uma professora talvez com menos tempo de docência que ela, mas acho que isso não tinha nada a ver. O que que deu o direito dela gritar comigo perante a todos os colegas e criar todo aquele circo? Então, mesmo em sala de aula, situações às vezes com os alunos e situações assim dentro da escola, que você tem que ter um embate com um colega seu que te coloca em descrédito, de maneira velada, é como se fosse um racismo institucional que circula em diversos espaços. E tem alguns pesquisadores, né, professores, docentes das universidades que reclamam muito disso, que falam abertamente que o fato de você ser mulher, de você ser negra e ser pesquisadora, é colocado em xeque quando você vai abordar um tema, quando você vai defender uma ideia, porque ainda existe aquela ideia de que a universidade, de que esses espaços são espaços unicamente brancos. E se a gente for olhar aqui até mesmo no Colégio Elzira, que é um colégio bem grande, né, o retrato da negritude não retrata os mais de 50% da população brasileira. A gente sempre se pergunta onde é que estão esses negros e negras, né, do Brasil, né, que às vezes eles são impedidos de estar em alguns espaços. E às vezes na escola, por exemplo, no Amália, teve algumas situações de aluna que ela foi assim, que ela era agredida verbalmente o tempo todo pelos colegas. Então, tipo, qual vai ser a força interior que ela vai ter para continuar a trajetória dela como ser humano, se ela tem outros ali que colocam em descrédito a própria existência dela como indivíduo, porque falam que o cabelo dela é isso, que o cabelo dela é aquilo, que a cor dela não é o bastante, né, não é o suficiente, ou é demais. E tem professores que inclusive dizem que um aluno é encardido. Eu pergunto, o que é encardido? Né? Qual que é o teu crivo para fazer isso? Então, são, acho que, falas que estão introjetadas, inclusive, que são ditos pelos professores e que às vezes a gente não problematiza, por colegas, né? Então, e várias situações. Então, todos os dias é um espaço assim, de muita luta, de demarcar território, de demarcar o seu lugar de fala. E às vezes a gente se cansa muito dessa luta diária, porque a gente não reconhece nos nossos pares uma empatia suficiente para perceber que o outro que está ali é um ser humano, é um indivíduo, e que ele está lutando pelo direito de existência, e que não é uma existência, vamos dizer assim, semelhante a de um branco, porque a trajetória histórica de um branco e de um negro no Brasil, elas partem de lugares diferentes, né? Tem até um pesquisador chamado Florestan Fernandes, que ele fala que, na verdade, desde o período final ali da escravidão negra, negro e branco, eles não vão sair num ranking de igualdade na disputa nessa sociedade capitalista, porque vai ser preferida a mão de obra branca, né? Então, esse mito, né, de democracia racial, que tantos movimentos batem, né, na tecla, e que particularmente eu odeio falar assim, nossa, nós somos iguais. Não, nós temos os mesmos direitos, mas nós somos diversos, nós somos diferentes, né? Uma coisa é eu ser homem, outra coisa é eu ser mulher. Uma coisa é eu ser um homem branco, outra coisa é ser um homem negro, né, dentro dessa sociedade. E quando a gente frisa esses espaços, a gente não está segmentando a sociedade. A gente está apenas como se depurando para poder enxergar as coisas, né, como elas de fato acontecem.
porque as mesmas condições que os meus filhos, né, adolescentes negros daqui a alguns anos vão ter para circular nesse tecido social, outros adolescentes brancos, né, não vão enfrentar as mesmas dificuldades. Talvez eles não vão ser parados pela polícia, eles não vão ter que, né, ficar mostrando documento. Então, assim, a sobrevivência de um jovem negro, ela cotidianamente ela é colocada em xeque, né? Você falou dos espaços de trabalho, né? E aí eu fiquei pensando de espaço de trabalho do professor. E um dia desses eu estava lembrando que em toda a minha história acadêmica eu tive uma professora negra, que foi a minha alfabetizadora, em que eu tenho muito orgulho de ter sido alfabetizado por ela. E aí eu queria saber, você teve professores negros, Maria Antônia? Não, eu nunca tive professores negros. Essa questão da visibilidade, eu acho que isso é uma questão fundamental, de você olhar na paisagem da escola, você perceber essa diversidade de corpos, textura de cabelo, né, tonalidades de pele distintas. Porque aí parece que aí você vê a sociedade ela representada. Quando você vai ao médico e tem um médico negro para te acolher ali, putz, né, que bacana, que legal. Agora, quando você não tem, né, eu não tinha nenhum referencial, porque na verdade, como é que uma criança que cresce dessa maneira que referenciais que ela cria? Ela acaba se mirando naquele que é o diferente, né? Ela acaba achando bonito o cabelo liso, né, da minha professora, ou a tonalidade de pele. Então, assim, se essas questões elas não são trabalhadas dentro da escola e em casa, né, pelos pais, a criança acaba não desenvolvendo a estima. Eu me lembro até hoje de eu sentada na biblioteca da escola, que era a sala da diretora, abrindo aqueles livros enormes, né, de que todos aqueles personagens brancos de cabelo loiro, de olho claro, e nenhum deles tinha nenhuma representação que fosse compatível com a minha existência.